Olá, boa noite para todos, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma noite de estudos do Evangelho de Mateus, com muita alegria, hoje dia 28 de agosto, deixando aqui como sempre o nosso abraço às amigas, aos amigos que acompanham esses vídeos em outros dias, muita paz a todos. Rogando ao nosso Mestre Jesus que nos inspire a todos, que nos permita bons espíritos a nos amparar, a nos inspirar, para que possa ser proveitoso esse estudo de hoje. Todos nós possamos trazer um pouco mais do Evangelho de Jesus para a nossa vida. Então aqui o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno às amigas, aos amigos que já estão chegando, conectando aqui conosco. Nosso boa noite aqui a Luci Faria, muito bem-vinda. A Silvia Clemente, aqui no Facebook, a Lourdes Galvani, boa noite Lourdes, a Odete Oliveira, Edna Markovics, muito bem-vinda, aqui também a Margarida Zanelati, tudo bem Silvia, bem-vinda, viu? Margarida Zanelati aqui também, a Zuleide Carvalho, Rafaela de Cunto, Silmara Simões, a Irani Zucatelli Gaspar, boa noite, a Ercília Machado, muito bem-vinda, Cloreci do Carmo, o Rafael Matius chegando aqui também, a Bruna Souza, Mônica Rovigatti, Cida Baldan, Márcia Lima, que legal. Muito bom, fico muito feliz. E os amigos que estão aí chegando, a gente dá sempre uns minutinhos para que possam chegar, né? Possam se conectar aqui conosco. A Sandra Paulino também. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda, viu? A Bruna teve um tempinho aí ausente, né, Bruna? Sentimos sua falta. Quem mais aqui? E todos que aí estão, né? Os quietinhos que ficam mais reservados, né? Muito bom. Ana Lúcia Olive também chegando aqui conosco. Boa noite. Hoje nós vamos então, pessoal, dando sequência, né, ao estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos lá para o capítulo 16, o tópico intitulado Sinal do Céu. Tá legal? Quem tiver aí com a Bíblia, que estiver acompanhando, é capítulo 16. A Zizi Cristóforo aqui também, muito boa noite, Zizi. A Graça Barbosa, muito legal, bem-vinda. A Auresina Santos também, lá de Sete Lagoas. Bem-vinda, Auresina. A Luci Faria aqui no Insta. A Eta Santos também. Muito bom. Acho que já dá para a gente começar, né? Aí o pessoal vai chegando devagarzinho e vai participando aqui conosco. A Débora Medeiros também. Boa noite, viu, Débora? Bem-vinda. A Rose chegando aí também, a Bárbara Pacheco. Que legal, fico muito feliz com a presença de todos vocês. Uma alegria, né, para estudar o Evangelho, isso é muito bom. Sinal que nós já estamos interessados, né, em conhecer um pouquinho mais e colocar essas lições em nossa vida diária. Obrigado, Débora. Boa noite, viu? Bom, vamos então iniciando o capítulo 16. Tudo bem, Rose?
Vamos lá então. O capítulo, Margarida, é o 16, tá? Evangelho de Mateus. O tópico aqui no meu está intitulado Sinal do Céu, mas o importante é o capítulo 16, porque às vezes, dependendo da tradução, muda um pouquinho, né? 16, versículo 1, começando o capítulo 16, tá legal? Beleza. Helena Neves também aqui conosco, Conchita Bush, muito legal. Então vamos lá, pessoal, chega de enrolação, né? Vamos trabalhar um pouquinho. Deise Florencio também. Bom, 16:1 diz assim: E aproximando-se os fariseus e saduceus, testando-o. Deixa eu só responder aqui para a Margarida Zanellati. Não, Margarida, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Mateus, direto da Bíblia, tá legal? Nós estamos fazendo esse estudo direto da Bíblia, do Evangelho mesmo, oficial, né? Segundo Mateus, tá legal? Então vamos lá. Lázaro Oliveira também, Clorecido Carmo, muito bem-vindas. E aproximando-se os fariseus e saduceus, testando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Então isso aqui, amigos, nós já vimos no capítulo anterior que aconteceu de forma semelhante. Esses fariseus, né, os doutores da lei, aqueles que ensinavam a religião ao povo, mas que não viviam segundo os ensinos religiosos, viviam de aparência, né? A gente repete sempre para ficar bem claro isso. Eles não estavam, né, aceitando Jesus, porque eles estavam presos ainda à lei de Moisés, né? Tinham Moisés como o máximo da revelação. Não aceitavam Jesus como o Messias prometido. Eles sabiam que haveria de vir o Messias, né? Era anunciado já pelos profetas, eles conheciam nas Escrituras que haveria de vir o Messias, mas eles não estavam aceitando que fosse Jesus, porque Jesus, um homem simples ali, filho do carpinteiro, né? Veio ali de Nazaré, todos lugares simples, eles não estavam aceitando Jesus como o enviado divino, né? Então, eles ficavam pedindo esse sinal do céu, porque eles queriam, como se Jesus mostrasse claramente, né? No céu pudesse surgir um sinal dizendo que ele era o Messias, uma coisa assim que ficasse muito estampado ali, claro, certo? Aí diz assim: em resposta, disse-lhes: chegado o fim da tarde, dizeis, haverá tempo bom, pois o céu está avermelhado. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, pois o céu está avermelhado e sombrio. Sabeis distinguir a face do céu, e não podeis distinguir os sinais dos tempos. Então Jesus sempre dando resposta muito inteligente, né, muito sábia, porque ele leva aqueles doutores da lei a pensarem, né? Se eles sabiam tão claramente identificar se haveria tempestade ou tempo bom por observar o céu, ele compara, né? Ou seja, ele está querendo dizer assim, basta que observem o que eu faço, o que eu falo, o que eu ensino, que vocês entenderão, né? Que eu sou o Messias. Então era como se Jesus estivesse dizendo isso. Não precisava um sinal claro, né? Um sinal luminoso no céu. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, partiu. Então ele sempre falando duro, né, às vezes com eles, porque sabiam que Jesus os chamavam de hipócritas, né? Às vezes Jesus era enérgico, porque sabia que aqueles fariseus viviam de aparência, né? Gostavam de cobrar as coisas dos outros, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus os chamava, né, a observação, a reflexão de forma mais enérgica.
Então Jesus fala aqui que o único sinal que foi dado era do profeta Jonas. Só relembrando rapidamente, já comentamos um tempo atrás, mas às vezes não estavam todos, né, neste estudo que fizemos. O sinal de Jonas foi o seguinte: diz o Antigo Testamento, né, dentro do seu simbolismo, que Deus teria mandado Jonas, né, que era um profeta, ir a uma cidade de nome Nínive, para dizer àquela população da cidade que se eles não se modificassem moralmente, Jesus destruiria a cidade. Então Jonas recebeu essa missão, né? Tudo ali tem um simbolismo. Então Jonas teria recebido essa missão de Deus, mas ele não desejou ir à cidade de Nínive, porque eles não eram, né? Eles não tinham a crença do Deus único, eram povos chamados gentios, né? Daqueles que professavam outras crenças. E Jonas, então, tomou uma embarcação e foi em sentido contrário, ele foi para outra região, afastando-se daquele local onde deveria ir. E aí o que acontece? Em meio à navegação, o mar fica muito agitado, uma tempestade, e Jonas então diz àqueles comandantes, né, do barco, do navio, diz a eles: olha, eu sei por causa a causa do mau tempo sou eu. Eu sei que isso é porque Deus está contrariado comigo, né, que não cumpri as suas ordens. Então ele diz: me atirem ao mar que vai resolver a situação. E eles não queriam, né, um profeta respeitado, mas com muita insistência lançam Jonas ao mar, e diz, né, o simbolismo do Antigo Testamento, que uma baleia engole Jonas, e ele passa 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E depois desses 3 dias, a baleia aproxima-se de uma praia e vomita Jonas na praia. Aí então, ele salvo, né, passou 3 dias dentro do ventre da baleia e não teve problema, né, nenhum. Ele então vai até Nínive, entende o recado, vai lá, fala com aquela população da cidade, eles se arrependem, se modificam, e Deus então fica satisfeito, né, diz lá no Antigo Testamento. E aí então Jonas teria cumprido essa missão. E aí Jesus, ele faz essa referência porque Jonas ficou então 3 dias, né, no ventre da baleia. E Jesus compara com ele também que ao 3º dia ele ressuscitou, né? O termo que era usado, ele ressurgiu depois da morte do corpo. Então era Jesus citando aqui um sinal que Jonas deu com referência aí a esses 3 dias, né, da ressurreição de Cristo. Tudo bem? Vamos à frente aqui então. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu não consegui observar no Face. Mas acho que está tudo em ordem, né? O pessoal foi chegando aí, boa noite para todos, viu? Muito bem-vindos. Andréia chegando, bem-vindo, Andréia. Então vamos lá. Agora nós vamos 16:5, o fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos, dirigindo-se para o outro lado, haviam se esquecido de pegar pães. Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então eles sempre, né, deslocavam-se de uma cidade para outra para Jesus levar a mensagem. Então eles pegavam ali às vezes um pouquinho de pão, porque às vezes demorava um pouquinho para retornar. Então eles, diz aqui que eles esqueceram nessa vez de pegar o pão. E Jesus diz, né, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então eles vão associar essa fala de Jesus, porque fermento é o que usa, né, para fazer o pão. Eles acham que Jesus está se referindo porque eles esqueceram o pão. Mas vamos ver o desenrolar aqui. E eles arrazoavam entre si, quer dizer, eles ficavam conversando entre si, dizendo:
é porque não pegamos pães. E Jesus, sabendo disso, disse: por que arrazoai-vos entre vós, homens de pouca fé, que não tendes pães? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos de vinho recolhestes? Então Jesus, diz a eles, não estou falando de pão, porque é como se Jesus dissesse: vocês esqueceram da multiplicação que fizemos, que alimentou 5.000 homens a partir de 5 pães e 2 peixes? Jesus não estava preocupado se eles pegaram pão ou não, essa é a questão. Mas como Jesus falou de fermento, vocês entenderam? A hora que Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus, eles entenderam que Jesus estava preocupado porque eles esqueceram os pães, Imagine se Jesus ia preocupar por causa dos pães. Aí ele diz ainda: nem dos 7 pães para 4.000 homens, que foi a segunda multiplicação que estudamos também. E de quantos cestos redondos recolhestes, Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Acautelai-vos, porém, do fermento dos fariseus e saduceus. Aí sim eles entenderam. Então entenderam que não disse para se acautelarem do fermento dos pães, mas do ensino dos fariseus e saduceus. Por quê, amigos? Jesus sempre usava o simbolismo, nas parábolas, comparando com as coisas do dia a dia. Então Jesus estava nesse momento, ele estava alertando os discípulos de que eles tomassem cuidado com aquilo que os fariseus ensinavam, porque eles falavam de coisas que eles não viviam, eles não sabiam, eles não colocavam em prática em suas vidas o ensino que eles tinham a partir das leis, a partir do judaísmo, da Torá que eles estudavam. Então Jesus diz para eles tomarem cuidado com esse fermento, ou seja, com esse ensino, com essas vivências que os fariseus passavam de muito equívoco, de muitos erros, porque Jesus era duro com eles, como falamos, Jesus os chamavam de hipócritas muitas vezes, porque eles viviam muito de aparência. E os discípulos entenderam que ele estava se referindo à falta dos pães, mas era o simbolismo do fermento, porque o ensino, assim como o fermento faz crescer o pão, o ensino poderia fazer crescer, dentro da alma, da parte espiritual. O ensino cresce na parte espiritual, e se for equivocado, complica tudo, Então nós vamos aqui agora em sequência. A Diair Alguém aqui também no Insta. Boa noite, Diair, tudo bem? Muito bem-vinda, viu? A Silvia Almeida e demais amigas aqui que estão conosco, muito bem-vindos. E o pessoal do Facebook aqui também vão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, agora nós vamos para o capítulo 16, versículo 13. Para aqueles que estão chegando, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, direto da Bíblia. Agora vamos para o capítulo 16, versículo 13. Tá legal? Diego Romão aqui no Face também. Boa noite, Diego. Aí fala assim: a revelação de Pedro. Chegando, essa parte aqui, pessoal, é muito interessante. Prestem bem atenção, porque aqui tem umas falas nesse trecho que muito marcantes, que a igreja usou essas falas do Cristo. Nós vamos ler aqui, vocês vão entender. Mas são falas de Jesus que foram marcantes com relação à igreja, ao reino de Deus. Então esse trechinho aqui é bastante importante, tá? A revelação de Pedro é o título aqui. Então diz assim: chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui, amigos, é o seguinte:
Jesus já tinha um tempo que ele estava divulgando, né, o reino dos céus, fazendo as curas, ensinando, fazendo todas aquelas belezas que ele realizou. Já fazia algum tempo. Então ele vai com os discípulos para um lugar um pouco assim afastado, chamado Cesareia de Filipe. Não era bem ali o lugar onde ele fazia suas pregações. Ele vai a esse lugar mais afastado para fazer, tipo, vamos dizer assim, um balanço da missão, entendeu? Ele chama os discípulos para que eles pudessem conversar sossegadamente para analisar como estava indo a missão de Jesus. E aí Jesus perguntou então, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, ou seja, ele? Né? Ele estava perguntando assim, quem as pessoas dizem que eu sou? É isso que ele está perguntando. Aí disseram, e eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então o primeiro ponto aqui é o seguinte, ninguém estava sabendo direito quem era Jesus. Sabiam que ele era uma figura importante, né? Uma personalidade marcante, reconheciam isso. Mas ninguém da humanidade não, ali daquela população, né? Eles não estavam cientes ou conscientes de quem Jesus era. Então disseram aqui, uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, outros dizem Jeremias ou alguns dos profetas. Aqui também, amigos, tem outra lição subentendida, né? Não está claramente dito, mas está subentendido. Qual é a lição? A crença na reencarnação. Vocês concordam? Por quê? Se eles aqui achavam que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias, que já tinham desencarnado, só poderia ser reencarnação, ter voltado no corpo de Jesus. Vocês concordam? Então, amigos, aqui é outro ponto que muitos irmãos de outras crenças dizem que na Bíblia não tem reencarnação. O problema é que eles querem ler a palavra reencarnação e não vai ter, porque a palavra reencarnação começou com Kardec. Antigamente eles usavam o termo ressurreição. Então a gente não vai encontrar na Bíblia a palavra reencarnação, mas a gente vai ver a ideia da reencarnação em muitos pontos, e esse é um deles, tá legal? Só que eles tinham uma ideia, amigos, da reencarnação de uma forma equivocada. Vejam bem por quê. Algumas pessoas achavam que Jesus era João Batista. João Batista havia desencarnado fazia pouquíssimo tempo. Ele conviveu com Jesus, certo? Que ele foi degolado, né? Pediram a cabeça dele. E João Batista morreu e Jesus logo começou a missão. Então, como que João Batista poderia voltar em Jesus se ele tinha acabado de desencarnar? Então, assim, eles acreditavam na reencarnação, mas eles não entendiam o processo reencarnatório, como a gente entende hoje, certo? A Graça Barbosa está dizendo aqui, Jesus já falava do Espiritismo. Sim, né? Jesus já falava de coisas que o Espiritismo haveria de explicar mais tarde, né? Por isso, né, pessoal, que Jesus diz assim, muito ainda vos tenho a dizer, mas por ora não podeis ainda compreender. Então ele sabia que haveria de esperar o tempo. Mas aí, seguindo, então, cada pessoa achava que Jesus era alguém diferente, né? Isso mesmo, Margarida. João Batista era primo de Jesus, tá? Era primo. Ele veio como precursor, né, anunciando a vinda de Jesus, e aí ele foi morto e Jesus começou a sua missão logo em seguida. Porque primeiro João Batista pregava, João Batista dizia, arrependei-vos, né, está próximo o reino de Deus. Então João Batista veio preparando o caminho para Jesus. Mas João Batista morreu pouco antes ali, né? Ou melhor, durante o início ali da missão de Jesus, tá legal? Aí diz assim, disse-lhes
Aí então Jesus ouviu isso, né, que cada um pensava que ele fosse alguém, um ou outro. Aí Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha que legal, imagina, amigos. Primeiro ele perguntou o que as pessoas diziam dele. Aí cada um disse lá que era uma personalidade diferente, e Jesus então pergunta para eles: e vós, que conviveram ali com ele, que estavam convivendo com ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Para ver se eles sabiam quem ele era. Em resposta, não, aí diz assim: em resposta, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Olha, imagina que bonito isso, né? Pedro então tomou a palavra em nome dos discípulos e respondeu certeiro: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus disse a ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Que era esse Bar-Jonas, amigos, eles explicam que era assim, o Bar significava filho, né? Então é como se dissesse Simão, filho de Jonas. Eles tinham muito essa questão de falar o nome da pessoa e a filiação, né? Então ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer o que isso, amigos? Que Pedro falou altamente inspirado pelo alto. Foi ali uma fala mediunizada, certo? Porque a hora que Jesus disse: não foi nem a carne nem o sangue, o que ele quer dizer? Simão não falou por ele mesmo. Simão falou pela inspiração que ele recebeu. Então ele respondeu mediunizado. Essa é a questão, né? Respondeu certinho. E aí Jesus diz ainda: agora, amigos, começa aqui a questão que a gente precisa entender bem. Isso é que é importante estudar o Evangelho. Porque vocês vão conhecer as frases aqui e a doutrina vem trazer uma explicação para a gente do que significa isso. Porque diz assim em sequência: eu também te digo, Jesus falando para Pedro, certo? Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, dos infernos, né, das trevas, não prevalecerão contra ela. Então essa frase que é muito conhecida, por quê? A igreja, né, com todo o respeito que merece, mas apenas fazendo um estudo, assim, mais ou menos, sobre o que aconteceu, a igreja entendeu que essa fala de Jesus colocava Pedro numa alta referência, né? Pedro teria sido o primeiro Papa, né? E Pedro seria então aquele representante maior de Deus na Terra, depois de Jesus, né? Porque ele está dizendo aqui: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como se falasse sobre Pedro, porque Pedro é no significado de pedra, né? Forte, rocha. Então é como se Jesus dissesse: em Pedro eu vou edificar a minha igreja. Mas aí a doutrina nos explica que não é esse o entendimento. Porque sobre esta pedra, o que Jesus está querendo dizer é sobre a revelação que Pedro falou mediunizado. É sobre o Cristo, né? Sobre ele mesmo. Então Jesus edificaria a sua igreja sobre essa revelação espiritual e não sobre Pedro. Isso é uma diferença muito grande, para ficar claro. Porque muitos entendem que Pedro foi, né? Pedro é a rocha, né? Como dizem. A pedra angular não está em Pedro, está na revelação que Pedro proferiu naquela hora. Tu és o Cristo, Filho do Deus que vive. Certo? Então ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outra questão, igreja. Igreja, amigos, não no sentido de um templo de pedras, um templo construído, mas no sentido de uma congregação em torno dos ensinos do Cristo. Por quê? Lembrem, no livro Paulo e Estevão
fala que quando Paulo levava a mensagem de Jesus por toda parte, por onde ele passava, diz lá no livro, ele formava uma pequena igreja. Isso também está no Atos dos Apóstolos, né? No Novo Testamento. Então, Paulo de Tarso formava igrejas, diz lá no texto, em cada lugar. Mas não era uma igreja, um templo, uma construção. Paulo formava grupos que estudariam o Evangelho em conjunto. Então, uma igreja vem a ser o quê? Uma reunião de pessoas voltadas para o interesse do estudo de Jesus. É a congregação dos ensinos do Cristo e não um templo de pedra. Então, quando Jesus disse, né, voltando, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, quer dizer, sobre esses ensinos do Cristo, né, da revelação espiritual, de que nós somos imortais, da vida eterna, sobre esse ponto, sobre essa pedra, é que edificará os ensinos do Cristo, a igreja, certo? Para a gente não confundir isso. E aí ele ainda diz mais, eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Tanto é que a gente sabe até hoje, né, que Pedro é o chaveiro do céu, né, é o porta-chaves lá do céu, né, nessa imagem que ficou, que Pedro tem as chaves do reino de Deus. Tem esse simbolismo, né, essa brincadeira até que Pedro é o porteiro, né, como a Edna está bem colocando. Pedro seria então o porteiro do reino de Deus, porque aqui está dizendo que Jesus deu a chave para ele. A gente precisa entender isso, né? Então, qual é a questão aqui? Primeiro ponto, amigos, chave do reino de Deus. Primeiro que a gente tem que entender que reino de Deus não é um lugar. Não é um lugar que precisa de uma chave para abrir. Não tem uma porta que precisa ter uma chave e Pedro vai lá e abre a porta e fala, entra no reino de Deus. Não é isso. O reino de Deus, o que dizia Jesus, está dentro de vós. Então, o reino de Deus é construção dentro. É nossa transformação moral. É nossa elevação espiritual. É a busca, a conquista de virtudes. Isso é que nos faz alcançar o reino de Deus. Então, qual seria a chave? Pensem, se não é um lugar que precisa ser aberto com chaves, a palavra-chave é um simbolismo. A chave aqui seria no sentido das lições que Jesus oferece para a gente entrar no reino de Deus, como se fosse uma chave que permite abrir e entrar. Mas essa chave é um simbolismo dos ensinos que Jesus oferece, que nos libertam daquilo que nos aprisiona. Então é como se Jesus estivesse dizendo, eu ofereço essas chaves, quer dizer, eu ofereço a luz, o caminho, a orientação para que vocês consigam adentrar no reino de Deus. Não fica claro isso? Não seria, né, uma construção, uma porta que precisaria ser aberta com uma chave. Então é no sentido do que Jesus nos fornece com seus ensinos para que a gente consiga se libertar do erro, do mal e adentrarmos esse reino de paz e de elevação. E ele diz, tudo que ligares, né, sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares estará desligado nos céus. Poderíamos entender isso na questão de responsabilidade, consequências. Tudo aquilo que a gente vive aqui, que nos marca, que nos liga a alguém, levaremos conosco para outra dimensão, para a dimensão espiritual. Assim como também a questão de desligar, né? De nos desligarmos no sentido de vivermos bem, nos libertarmos de tudo aquilo que aprisiona. E não no sentido, né, que
poderia parecer aqui que Pedro teria uma autonomia muito grande para dar absolvição de almas, né? A gente não entende desse jeito. Ficou mais ou menos claro isso, pessoal? Eu sei que é um ponto mais complicado esse, né? E aí finaliza dizendo assim: então ordenou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ou seja, Jesus ali, né, já prevendo que esses ensinos não eram todos que estavam prontos para recebê-lo, né? De que Jesus era o Messias. Muitos ali não estavam até contrários a essa ideia. Então Jesus evitava, né, mais polêmicas ainda. Isso, a Graça Barbosa colocando aqui como se fosse chave do conhecimento, né? Margarida Zanellati, oportunidade de renovar, é isso mesmo. E essa chave está dentro de nós. Isso, conforme a gente, né, Helena? Conforme a gente busca seguir os ensinos do Cristo em nossa vida, que a gente se esforça para vencer as imperfeições e conquistar virtudes, é como se nós estivéssemos, né, criando essa chave em nós que nos permite acessar, né, esse, entre aspas, né, reino dos céus, que seria um estado de ventura, um estado de paz, um estado de elevação espiritual. A Bruna Souza está dizendo, Jesus passando lições tão lindas, né, tanto nas suas parábolas quanto nas atitudes, justamente. O Ailton está dizendo aqui, nesta colocação já entendi que a Igreja Católica se apoderou totalmente do controle do céu. A gente precisa ter, né, Ailton, respeito, né, porque nós somos também católicos, se não nessa vida, em outras, podemos estar à frente do movimento. Se houve alguns erros, né, não é da instituição, mas do ser humano. O ser humano, onde está, age com forma errônea muitas vezes. No Espiritismo também tem os seus problemas, né? Então, a gente diz sempre, doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outra. Porque o movimento espírita é o que os espíritas fazem da doutrina, nem sempre é bom. Então, assim também com a Igreja Católica. A instituição é respeitável, mas aqueles homens que comandaram por algum tempo, né, à frente da religião católica, muitas vezes se equivocaram, como também acontece em qualquer outra, né? A gente precisa ter esse cuidado, mas eu entendi aí a sua colocação, né, que realmente teve esse problema aí, né? Carminha Hernandes aqui, tudo bem, Carminha? Boa noite, viu? Muito bem-vinda aqui no Insta. Então, legal. Gorete Curtis dizendo que ficou claro, tá bom. Graça Barbosa. Vamos seguir mais um pouquinho, então? Deixa eu ver o horário. Dá tempo ainda, né? Agora nós vamos, capítulo 16, versículo 21. O anúncio do Calvário. É outro ponto interessante também, né? Porque logo após esse episódio, que Jesus conversa com os discípulos, né? Fazendo esse balanço da missão, analisando como que as pessoas estavam entendendo a sua tarefa, né? Logo após esse episódio que ele conversa com os discípulos, aí diz assim, a partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no terceiro dia. Imagine, amigos, eu fico aqui pensando, imagine os discípulos ouvindo isso de Jesus. Porque até então, Jesus só tinha feito, né, todas aquelas maravilhas, as curas, os ensinos maravilhosos, conquistando os corações por toda parte, né? Os discípulos ficavam maravilhados com Jesus. Imagine o que era conviver ao lado do Mestre. Mas nessa hora, Jesus fala de um jeito que eles não estavam imaginando isso, porque Jesus está dizendo sobre a sua morte agora.
Jesus tinha plena consciência, né, do que haveria de acontecer, o que tudo indicava que aconteceria pelo caminhar ali das coisas, né? Então ele está dizendo aqui, agora é preciso ir para Jerusalém e padecer nas mãos dos sacerdotes e escribas, ser morto e levantado no terceiro dia, como ele fez. Então Jesus diz a eles o que ia acontecer, que ele ia ser morto. Imaginem o choque que deve ter sido para esses discípulos ouvirem isso de Jesus, né? Mas Pedro, diz aqui, mas Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Sempre o Pedro, né? O Pedro sempre ia à frente ali. Ele sempre... Porque o Pedro, ele amava muito Jesus, né? Ele tinha, assim, uma veneração por Jesus. Todos tinham, mas Pedro parece que era mais forte, né? Pedro estava sempre à frente. Pedro defendia Jesus. Pedro ficava irritado com as pessoas que se aproximavam de Jesus, querendo tentá-lo ou querendo se aproveitar da situação. Então Pedro era sempre aquele primeiro que tomava a frente para responder, para agir, né? Sempre ele tinha a iniciativa primeira. Aí, Pedro, então, quando Jesus diz isso, ele fala, não, Senhor, que Deus tenha misericórdia de ti. De modo nenhum acontecerá isso. Ou seja, como que Pedro dizia uma coisa dessa se Jesus estava dizendo outra contrária, né? Aí diz assim, ele, porém, quer dizer, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, vai para trás de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Quer dizer o que, amigos? Era o mesmo momento. Pedro primeiro foi inspirado pelas altas esferas, quando ele respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pouco tempo depois, o que ele responde? Não, Senhor, isso não vai te acontecer de jeito nenhum. Ou seja, sintonizou-se com as esferas mais baixas, com as sombras. Isso, amigos, para a gente ver como que nós oscilamos entre o bem e o mal, entre a elevação de pensamentos e a queda ao mesmo tempo. Pedro, nessa hora, vacilou. Ele sintonizou-se com as sombras. Então, a hora que Jesus diz aqui Satanás, nós já falamos várias vezes sobre isso, né? Satanás não é uma personalidade que disputa forças com Deus. Nós entendemos que Satanás é o termo que designa, né, seres ainda voltados ao mal. Tanto é que a tradução, pelo que eu pude entender, né, de Satanás seria aquele que desune, aquele que desagrega, aquele que separa. Então é como se Jesus chacoalhasse Pedro ali numa repreensão, né, dizendo, Pedro, você está sintonizando com as trevas agora, né, porque essa fala de Pedro não fazia sentido. É como se ele quisesse ir contra aquilo que Jesus colocou. Então ficou claro isso, né? Para a gente ver essa oscilação. Pedro elevou o pensamento, sintonizou com o alto, pouco tempo depois sintonizou-se ali com esferas mais baixas, né? Com pensamentos aí mais das sombras, como se quisesse afastar Jesus daquilo que ele sabia que era o seu destino ali, ele sabia que haveria de enfrentar isso, né? Tudo bem até aqui? Travou um pouquinho aí, Simone? Mas deve ter sido... essa Giovana também falando que travou, aqui para mim não pareceu, viu? Já voltou, pessoal? Para mim não pareceu queda nenhuma aqui. Vamos esperar um pouquinho, né? Só um minutinho, pessoal do Insta, que no Face está dizendo que travou. Voltou, pessoal? A Lourdes está dizendo sim, tudo bem, normal.
Às vezes tem essas breves quedas aí, né? Não tem jeito, a internet é boa, mas tem hora que dá umas rateadas, né? Então, ô Antônio, tudo bem, meu amigo? Aqui no Insta tá normal, né? Mas parece que no Face normalizou também. Então tá bom, pessoal, obrigado aí, viu? Deve ter sido uma breve interrupção aí, né? A Ana tá dizendo que para ela nem travou. Então vamos continuando aqui. Beleza, então, Antônio, um abraço. Aí nós vamos aqui para o capítulo 16, versículo 24, tá? Requisitos para seguir Jesus. É outro ponto maravilhoso agora, meus amigos. São falas aqui que nós conhecemos bastante, tá? Conforme ler aqui, vocês vão se recordar na hora. Ah, legal, Carminha. Deu só uma piscadinha, mas normal. Que bom, então. Beleza, Eita. Obrigado, viu? Bom, então nós vamos agora 16, 24. Tá legal? Diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma fala bem conhecida, né, meus amigos? Mas nós precisamos dar uma pensada aqui sobre ela. Uma frase muito profunda, né? Primeiro ponto, porque aqui está falando sobre seguir Jesus, certo? É o nosso caso. Nós não queremos seguir ao Cristo? Nós não queremos ser um discípulo de Jesus? Então, Jesus aqui faz o convite. Primeiro ponto, amigos. Jesus nunca impôs nada a ninguém, né? Jesus não obriga-nos a segui-lo. Ele está convidando, se alguém quer. Então é convite, certo? Aí ele diz, bom, então analisa assim, se alguém quer, a partir do momento que você diz eu quero, aceito o convite, aí Jesus põe condições. Primeira condição, negue-se a si mesmo. A gente poderia entender isso de vários aspectos aí, mas eu vou dar a minha interpretação, poderia ter outras, tá? Esse negue-se a si mesmo, eu entendo que também faz parte dessa análise, pode ter outras visões aí, né? Mas o negue-se a si mesmo, poderíamos entender no sentido de esquecermos um pouco de nós mesmos. Para ser um seguidor de Jesus, a gente não pode estar com o ego muito forte, né? Com o nosso egoísmo falando muito alto. Se a gente quer seguir Jesus, como que a gente vai ficar buscando primeiro para nós, vendo os nossos interesses apenas, buscando aquilo que nos convém, não querendo fazer sacrifício? Então é isso que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Então a primeira condição é essa. Queremos segui-lo? Esquece um pouco de você mesmo. Essa é uma condição. No sentido assim, comece a enxergar a necessidade dos irmãos em humanidade. Veja se você não pode sacrificar um pouco do seu tempo livre em favor do outro. Isso é negar-se a si mesmo. Renuncia um pouco a sua ociosidade, a sua comodidade, em favor do bem geral. Então é o primeiro ponto, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, é outro ponto importante, é outra condição para seguir Jesus. Porque algumas pessoas, ingenuamente, podem pensar que se nós nos predispomos a seguir o Cristo, Jesus nos isentaria das tribulações da vida. E não é isso. Porque ele está dizendo, tome a sua cruz. Quer dizer o quê? É como se Jesus dissesse, você quer me seguir? Mas não vai mudar nada na sua vida de problemas. Você vai continuar com seus problemas. É como se ele dissesse, aceite a sua cruz com bom ânimo, com coragem, com fé, com disposição, e ainda encontre condições de me seguir. Então é nesse sentido. Além de tentar fazer algo que Jesus orienta, carreguemos a nossa cruz com coragem,
com resignação, com bom ânimo e com fé em Deus. E siga-me. Então, se você cumpriu, né? Negou-se a si mesmo, pegou a sua cruz com coragem, e aí então segue. E esse segue-me, questão 625 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que Jesus é nosso guia e modelo, né? Guia por quê? Porque guia é aquele que mostra o caminho, é aquele que orienta por onde devemos seguir. E modelo, porque é aquele que deve ser copiado. Jesus viveu de uma forma que nós devemos imitá-lo, né? Então, por isso que o Livro dos Espíritos diz que Jesus é modelo e guia. Certo? Então, sigamos Jesus. Ou seja, o que é seguir Jesus? Trazer os ensinos dele para a nossa vida. É fácil? Não é fácil, né? Se a gente falar apenas um ponto, a gente já para. Perdão, por exemplo. Será que a gente já consegue perdoar? É um dos pontos principais, né? Seguir o Cristo é fazer o esforço do perdão, conceder o perdão 70 vezes 7, né? E tantas outras coisas, paciência, tolerância, compreensão para aqueles que ainda não alcançaram uma evolução como a sua, né? Não vingar-se, oferecer o bem no lugar do mal que recebe. Isso é seguir Jesus, é colocar os ensinos dele na nossa vida. A Cloresci do Carmo está dizendo, seguir Jesus amando e respeitando a todos. Pois é, precisamos desenvolver esse amor, né, Cloresci e amigos? Quando o amor mais puro crescer em nosso coração, estamos no caminho certo, né? Mas para isso, nós precisamos enxergar o nosso semelhante com outros olhos. Enquanto a gente enxerga inimigos, nós não estamos ainda acertando com o Evangelho. Porque Jesus disse, amai os vossos inimigos. E Kardec explica muito sensatamente, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que amar os inimigos não quer dizer conviver com eles, abraçados a eles. É impossível isso, né? Nós não temos afinidades com aquele adversário. Então Kardec explica, amar os inimigos é não colocar obstáculo para a reconciliação, é perdoar aqueles que nos ofendem, é retribuir o mal com o bem, é orar por eles. Então, se a gente faz isso, nós estamos amando o inimigo, desejando o bem no lugar do mal que recebemos. E é dificílimo, né? Mas é possível, porque não precisamos conviver lado a lado com o dito inimigo. Precisamos encará-lo de outra forma. Olhar para ele como um irmão enfermo, doente, que precisa de auxílio, né? Rafaela de Contos está dizendo, grande desafio. E né? É grande mesmo. Mas, amigos, nós não queremos ser um cristão, um bom espírita, nós estamos aprendendo o caminho. Esses ensinos que a gente está estudando aqui não é apenas para a gente armazenar, né, conhecimento. É para a gente se esforçar para mudar a nossa vida, certo? De que adianta uma mente brilhante, cheia de conhecimento e pouca ação? Complicado, porque muito será pedido a quem muito recebeu. Quanto mais aprendemos, mais precisamos agir, né? Bom, aí continuando então, querido amigo Diogo Guinho, muito bom, dizendo aqui, a medida do amor é amar sem medida, como diz Santo Agostinho de Hipona. Muito legal, Diogo, obrigado aí, meu amigo. O Gerson aqui também, bem-vindo. Iracema Picoral Cainã, dizendo, grande desafio, sublime desafio. Justamente, né? A Luci Faria colocando aqui, colocar os ensinamentos em prática. É isso que nós precisamos, né? A gente está buscando aprender, interesse de aprender nós já temos. Agora, precisamos ver o nosso esforço para vencer esse desafio, como está colocado aí, né? É um desafio. Bom, aí ele continua dizendo assim, porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro,
Não, desculpa, eu pulei um trechinho aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É outra frase maravilhosa para a gente pensar. Veja bem, olha. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O que a gente pode entender disso? Imagine, amigos, uma pessoa presa às coisas do mundo, às coisas da matéria, aquela pessoa que ouve a voz do mundo que diz assim: é preciso viver intensamente porque a vida é curta, a vida passa muito rápido, você tem que gozar a vida intensamente. Então essa pessoa desavisada, que não tem ainda uma estrutura mais firme de confiança, de elevação de pensamentos, de entendimento de espiritualidade, o que essa pessoa faz? Vai querer gozar a vida, vai querer ser feliz a todo custo e às vezes passando por cima do direito dos outros, desrespeitando, né, as leis morais, contrariando as leis que Deus propõe para a nossa vida. Então essa pessoa é essa que Jesus está dizendo: quem quiser salvar ou ganhar a sua vida, a perderá. Por que a perderá? Porque imagine uma pessoa que viva exclusivamente para os bens do mundo. Eu não estou dizendo que está errado usufruir daquilo que o mundo oferece, não está errado, desde que não seja nosso objetivo primeiro. Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas então, essa pessoa que busca exclusivamente gozar a vida intensamente, sem pensar no outro, passando por cima do direito dos outros, essa pessoa viveu para o corpo, certo? E ela não é o corpo, ele é um espírito, uma alma. E no momento do testemunho da desencarnação, por exemplo, como essa alma retornará à verdadeira vida? Se ela esqueceu o alimento da alma, ela buscou só o alimento do corpo, ela estará em frangalhos espirituais, né? Esse espírito estará em condições lamentáveis. Então Jesus disse: quem quiser ganhar a vida, a perderá, certo? E quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la. Quem que é esse, amigo, que perde a vida por amor a Jesus? Senão aquela pessoa caridosa, bondosa, que já entendeu que fora da caridade não há salvação, que vive não apenas para si mesmo, mas vive para enxugar lágrimas, para ajudar o semelhante, para ser útil dentro das suas possibilidades. Então esses que aos olhos do mundo estão perdendo a sua vida porque não estão gozando a vida intensamente, esses salvá-la-ão, porque serão recebidos com festa no mundo espiritual. Esses que perderam a vida, né, que não usufruíram tanto quanto poderiam se quisessem, que sacrificaram-se através do seu descanso, de horas de lazer, do seu conforto, renunciaram aos seus interesses em favor do outro, esses aos olhos do mundo perderam a vida. Mas para Deus salvaram sua vida. Elevar-se-ão espiritualmente e serão recebidos com festa, né, na dimensão espiritual. A Edna Markovic está dizendo: temos que viver a vida de forma que não façamos mal aos outros e fazendo a caridade. Sim, justamente. É sempre, né? Não só não fazer mal, muito bem que a Edna colocou, não basta não fazer o mal, mas que façamos todo o bem, né, que estiver ao nosso alcance. Solange Fontoura, amém, que assim seja. Boa noite, viu, Solange? Aí ele continua dizendo: porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Olha que verdade, né, amigos? Que adianta uma pessoa do mundo ter construído um palácio de ouro,
ter conquistado milhões e milhões, né? Ter toda aquela fortuna, ter glória, ter títulos, ser reconhecido pelo mundo, juntou, né? Foi aquela pessoa admirada por todos pelos seus títulos, pelo seu poder, pela sua fortuna. Que adianta tudo isso se ele perder sua alma, se ele desperdiçar a encarnação? Para a gente ver a importância de cada coisa, né? Não nos deixemos escravizar pelo ouro, pelo dinheiro. Porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aí ele diz ainda, pois o Filho do Homem, que ele sempre dizia dele, né? Pois o Filho do Homem está para vir na glória do Pai, com os seus anjos. Então restituirá a cada um segundo as suas ações, né? Aquela ideia de a cada um segundo as suas obras. De acordo com o que fizemos, receberemos, né? Pelo bem ou pelo mal. Oi, Cristina Caon, boa noite, viu? Aí ele diz, em verdade vos digo, que há alguns do que estão de pé aqui, que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Esse não provarão a morte é como se Jesus dissesse assim, que algumas pessoas que ali estavam não haveriam de morrer até ele voltar. São dois pontos complicados, polêmicos, né? Porque será que Jesus volta e como que essas pessoas não morreriam? Então a gente precisa entender o simbolismo aqui também, né? Não provarão a morte, tudo indica que são aquelas pessoas despertas para a vida espiritual, que estão conscientes do que se deve fazer de acordo com as leis divinas, aquelas pessoas que já compreendem os ensinos do Cristo, então não sofrerão morte, porque Jesus e os Espíritos sempre dizem que a morte, na verdade, representa a consciência denegrida no mal. Isso é morte. Porque o Espírito não sofre morte, vocês concordam? Jesus aqui fala do Espírito. Então ele diz, alguns aqui não sofrerão a morte, ou seja, não estarão presos, né, no mal, porque já despertaram para uma vida mais nobre, né, para uma vida mais de acordo com os seus ensinos. E aí ele diz como se ele voltasse, né? Então esse aqui é outro ponto que fica assim no ar. Jesus vai voltar ou não? No meio espírita a gente entende que Jesus voltou, né, com a doutrina espírita. Jesus já retornou através do Consolador prometido por ele mesmo. Então, primeiro ponto é esse. Podemos entender que Jesus já voltou através do resgate do cristianismo nascente com a doutrina espírita, né? Mas agora, não sabemos também nessa nova fase da Terra regenerada, Kardec diz que muitos espíritos nobres encarnarão aqui para nos ajudar. E Kardec afirma, sobre orientação espiritual, que alguns Cristos podem vir à Terra. Então, a gente pode entender que não seria impossível também Jesus voltar entre nós. Isso está dito lá na Gênesis, tá? Depois, se quiserem consultar, mas tem essa orientação também. Tudo bem, amigos? Completamos aqui o capítulo 16. Na próximo estudo, vamos para o capítulo 17. A Eta Santos aqui dizendo que o celular está ruim. Ah, entendi, Eta. Mas que bom, fica gravado, né? Depois você acompanha, então. A Edna Markovic dizendo, acho bonito aqueles que fazem fama em favor de ajudar o próximo. No sentido, né, de usar do seu prestígio, né, mas para auxiliar. Aí legal, né? Obrigado, gente. Quero só deixar um recadinho aqui, pessoal, porque tem muitos daqui que estudam na quarta, que estudam comigo também nas segundas, né? Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Aqueles que não viram, se quiserem começar conosco, começamos um estudo, o primeiro estudo só fizemos no domingo, né? Sobre o livro Os Mensageiros de André Luiz. E vamos agora dar sequência. Só que eu quero explicar a vocês que na última reunião, né, no último estudo, ficou ali uma sugestão de mudarmos o estudo para domingo, certo?
eu analisei que a maioria realmente prefere aos domingos. Mas, amigos, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu tive analisando bem, eu tenho muitos compromissos aos domingos, tanto de palestras quanto questão familiar também. Então, só para vocês terem uma ideia, nos 2 próximos domingos eu tenho compromisso de palestra e live. Então já não conseguiria fazer no domingo. Só para ter uma ideia de quanto assim o domingo para mim é complicado. Eu queria pedir a vocês que por enquanto mantivéssemos na segunda mesmo, tá? Que tenham essa tolerância aí comigo, porque para mim na segunda eu vou mudar menos, né, do que se fosse no domingo, tá bom? Então na próxima segunda-feira a gente vai dar sequência, né, no livro Os Mensageiros. Fica o convite àqueles que não souberam aí, quiserem participar conosco também. Tudo bem? E vamos fazer então a nossa prece final. Obrigado aí, Ercília, Iracema, Ana Lopes, Cloreci, Edna, todos que estão aqui conosco, a Luci Faria, muito obrigado, viu? Obrigado a todos vocês, quantas amigas e amigos aqui no Facebook, no Insta também, que legal. Olha, tem um número grande aqui, admirável, viu? Porque para estudar o Evangelho, com esse interesse de vocês, é muito legal, muito gratificante isso. Fico muito feliz, agradeço a participação de vocês, a presença, mesmo aqueles que estão quietinhos aí, né, que estão mais absorvendo, de toda forma estão colaborando conosco com as vibrações, com a presença, com o carinho, fico muito feliz. Odete Oliveira, Ana Lúcia dizendo aqui sem problemas, né? A Vera Souza, Lourdes Galvani, Helena Neves, quantas amigas aí e amigos. Vamos fazer então a nossa prece final, pessoal? Senhor Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso irmão, nosso mestre. Que alegria, Senhor, estudar o Teu Evangelho com um pouquinho mais de entendimento devido às luzes que a doutrina espírita projeta sobre ele, nos aclarando um pouco a visão. Como é bom compreender um pouquinho, sabemos que não estamos abarcando a totalidade jamais dos seus ensinos, mas esse pouquinho a mais que nós já compreendemos, quanto que nos deixa felizes de entender a beleza dos teus ensinos, da sua proposta amorosa para a nossa jornada evolutiva. Nós queremos muito, Senhor, seguir nos teus passos, mas nós sabemos das nossas fragilidades, da nossa falta ainda de coragem, de bom ânimo, de interesse. Nós lutamos ainda, Senhor, contra problemas que trazemos, né, imperfeições milenárias. Arrastamos conosco tantas viciações, tantos erros, que hoje nós sentimos que dificultam a nossa adesão mais plena aos teus ensinos. Então nós te rogamos, Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Dai-nos forças naqueles momentos decisivos da vida, onde nós podemos mostrar que já somos alguém diferente. Naqueles momentos em que seremos chamados a testemunhar o perdão, a tolerância, a fraternidade. Ampara-nos, Senhor. Permita que os bons amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, encontrem em nós a abertura do nosso coração e da nossa mente para aderirmos aos teus ensinos de luz. E muito obrigado, Senhor, por tanto que nos oferece, pela tua paciência em esperarmos na nossa transformação, em desejarmos seguir contigo.
Muito obrigado, Senhor. Permita, Jesus, que bons amigos espirituais possam visitar nossos lares, semeando a paz, aliviando as aflições, iluminando a nossa mente para sabermos agir de forma melhor, e possam deixar nessas águas o remédio bendito, os fluidos renovadores que nos fortalecerão, que nos darão ânimo, alegria e boa vontade. Em teu nome, Jesus, encerramos, muito agradecidos por todas essas bênçãos, que assim seja. Muito bom, né, meus amigos? Uma boa noite para todos. Entendi, Luci. Então, fica essa questão aí, né, domingo ou segunda, mas vamos tentando na segunda. Pessoal, muito obrigado de coração, porque vocês aqui juntos, né, fazem toda a diferença para a gente levar esse estudo à frente, compartilhando conosco aí da participação de vocês, com as vibrações amorosas, com a amizade sincera. Débora Medeiros, a Carminha também participou conosco hoje, aqui uma alegria, Carminha. A Eta Santos, a Ítala Cortes também aqui, o Edson Fukuta, a Márcia Lima e tantos amigos. Que alegria, viu? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine sempre, que sigamos confiantes, estudando, aprendendo e tentando, né? Tentando sempre colocar esses ensinos na nossa vida. Fica o convite então aí para a próxima segunda-feira, certo? Segunda-feira, às 8 horas da noite, prosseguimento do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Tá legal? O meu abraço fraterno, o meu carinho a todos, muita paz, que Deus abençoe-nos a todos.